Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro em que vamos continuar o estudo que iniciamos do livro Memórias de um Suicida, trazido pela Ivone Pereira, né? E que retrata ali as experiências narradas por Camilo Botelho ou, como sabemos, Camilo Castelo Branco, não é? Então, mas vamos lá dando continuidade, porque víamos ali o relato e até comentamos que nesse início do livro nós vemos o relato das condições difíceis em que muitos desses espíritos se encontram, sempre ressaltando que não podemos generalizar as situações, né? Mas aqui Camilo nos relata situações dolorosas de espíritos que encontram grandes dificuldades após terem cometido o ato, o que é muito comum, essas situações dolorosas, em função da lei de causa e efeito, né? Que não seria o castigo como nós entendemos, mas consequência do ato que praticamos. Tudo que praticarmos, no bem ou no mal, traz consequências. E vamos continuando ali, que eles nos relatam como se fantásticos espelhos perseguissem obsessoramente nossas faculdades, lá se reproduzia a visão macabra. O corpo a se decompor sob o ataque dos vibriões esfaimados, a faina detestável da podridão a seguir o curso natural da destruição orgânica, levando em roldão nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue pervertido pelo fétido, nosso corpo, enfim, que se sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes. Nosso corpo que era carcomido lentamente sob nossas vistas estupefatas. Que morria, era bem verdade, enquanto nós, seus donos, nosso ego, sensível, pensante, inteligente, que dele se utilizara apenas como de um vestuário transitório, continuava vivo, sensível, pensante, inteligente, desapontado e pávido, desafiando a possibilidade de também morrer. Vamos dar uma parada? É uma descrição dolorosa, mas inclusive é citada por Allan Kardec, quando fala sobre o suicídio. Ele nos relata que, das experiências que ele tinha, dos contatos que ele teve com suicidas que se manifestaram trazendo suas experiências quando ele estava ali desenvolvendo os trabalhos mediúnicos para compor ali a doutrina, ele nos relata que muitos diziam que tinham sentido os vermes roerem o corpo, né? Então, isso não é generalizado, mas muitos relatam isso e é uma situação que pode acontecer. E por quê? Porque o espírito está mentalmente ligado àquele corpo. E por que ele está ligado àquele corpo? Porque não houve um desligamento natural, foi uma situação forçada, uma quebra de lei. Então, muitos desses espíritos que cometem o suicídio, eles sentem essa situação no corpo, por estarem ligados ao corpo, né? E o desapontamento, como ele diz aqui, de perceber que não há como destruir o nosso espírito. Podemos sim, e cansamos de repetir, alcançar e destruir o nosso corpo, mas jamais a nossa alma, que é o espírito, né? E ele continua narrando, e ó tétrica magia que ultrapassava todo o poder que tivéssemos de refletir e compreender. Ó castigo irremovível, punindo o renegado que ousou insultar a natureza, destruindo prematuramente
o que só ela era competente para decidir e realizar. Vivos nós, em espírito, diante do corpo putrefato, sentíamos a corrupção atingir-nos. Doíam em nossa configuração astral as picadas monstruosas dos vermes. Enfurecia-nos até a demência a martirizante repercussão que levava nosso perispírito ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais a refletir o que se passava com seu antigo envoltório limoso, aliás. Tal o eco de um rumor a reproduzir-se de quebrada em quebrada da montanha ao longo de todo o vale. Então aqui ele descreve perfeitamente, né, que era uma repercussão mental que bairava ali a demência, uma situação martirizante, né, porque sentiam ali os vermes roendo, a reproduzir-se de quebrada em quebrada da montanha. Ele compara assim, desta forma, a situação dolorosa. Por quê? Porque foi dito aqui, um corpo vital um corpo ainda com muito fluido vital, pegando aqui novamente, nosso perispírito ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais. Por quê? Que esse perispírito estava aqui ao reservatório, no perispírito já falamos, que fica ali o reservatório do fluido vital. A quantidade necessária para darmos conta da nossa encarnação. No entanto, né, com a quebra desta lei, aquele fluido vital ali está. Nas mortes que acontecem dentro de uma situação normal, né, esperada, programada, não que o dia e a hora estejam definidos, mas o tempo ideal para aquela partida, tudo isso é definido antes, né? O que acontece? Esse fluido vital já vai se extinguindo pela perda das forças, pela doença. Nas mortes violentas, realmente o fluido vital está lá, né? Mas como não foi uma quebra de lei, naturalmente, naquele desprendimento, o fluido vital retorna todo para o perispírito, né? E dessa forma, então, não existe mais aquela ligação mental, aquela repercussão com o corpo de carne. Continuando, nossa covardia, então, a mesma que nos brutalizara, induzindo-nos ao suicídio, forçava-nos a retroceder. Retrocedíamos. Mas o suicídio é uma tela envolvente em que a vítima, o suicida, só se debate para cada vez mais confundir-se, tolher-se, embaraçar-se. Sobrepunha-se a confusão. Agora a persistência da autossugestão maléfica recordava as lendas supersticiosas ouvidas na infância e calcadas por longo tempo nas camadas da subconsciência. Corporificava-se em visões extravagantes a quem prestava realidade integral. Julgávamo-nos nada menos do que à frente do tribunal dos infernos. Sim, vivíamos na plenitude da região das sombras e espíritos por todas as camadas inferiores, tanto da terra como do além, os mesmos que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões para o suicídio, divertindo-se com nossas angústias, prevaleciam-se da situação anormal para a qual resvaláramos, a fim de convencer-nos
de que eram juízes que nos deveriam julgar e castigar, apresentando-se às nossas faculdades conturbadas pelo sofrimento como seres fantásticos, fantasmas impressionantes e trágicos. Inventavam cenas satânicas com que nos supliciavam. Submetiam-nos a vexames indescritíveis, obrigavam-nos a torpezas e deboches, violentando-nos a compactuar de suas infames obscenidades. Donzelas que se haviam suicidado, desculpando-se com motivos de amor, esquecidas de que o vero amor é paciente, virtuoso e obediente a Deus, olvidando no egoísmo passional de que deram provas o amor sacrossanto de uma mãe que ficara inconsolável, desrespeitando as cãs veneráveis de um pai, os quais jamais esqueceriam o golpe em seus corações vibrados pela filha ingrata que preferiu a morte a continuar no tabernáculo do lar paterno. Eram agora insultadas no seu coração e no seu pudor por essas entidades animalizadas e vis, que as faziam crer serem obrigadas a se escravizarem por serem eles os donos do império de trevas, que escolheram em detrimento do lar que abandonaram. Vejam o drama doloroso, né? Dessas mulheres que se submetiam a situações tão desrespeitosas porque se entendiam à frente de juízes dos infernos. Em verdade, porém, tais entidades não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime, sensuais, alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, sensuais, traidores, perjuros, sedutores, assassinos perversos, caluniadores, sátiros, enfim, uma falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que muitas vezes tem funerais pomposos e exéquias solenes, mas que na existência espiritual se resume na corja repugnante que mencionamos. Até aqui, reencarnações expiatórias, miseráveis e rastejantes, venham impulsioná-la a novas tentativas de progresso. Né? Então, a espiritualidade amorosa, sempre pronta a nos ajudar com as encarnações necessárias para o nosso processo de tratamento da alma. Na medida em que o nosso corpo sofre as dificuldades naturais da prova que vivemos, da prova escolhida, na maioria das vezes, o nosso espírito vai sendo depurado, né? Os nossos erros, equívocos vão sendo diluídos, e com isso vamos nos reajustando. Então, é importante que compreendamos, sejam quais sejam as situações em que nos encontremos, que a dor, as provas, são sempre bênçãos de luz na medida em que trabalha o nosso espírito. Há tão deploráveis sequências, sucediam-se outras não menos dramáticas e rescaldantes. Atos incorretos por nós praticados durante a encarnação, nossos erros, nossas quedas pecaminosas, nossos crimes mesmo, corporificavam-se à frente de nossas consciências, como outras visões acusadoras, intransigentes, na condenação perene a que nos submetiam. As vítimas do nosso egoísmo reapareciam agora em reminiscências vergonhosas e contumazes, indo e vindo ao nosso lado em atropelos pertinazes, infundindo em nossa já tão combalida organização espiritual
o mais angustioso desequilíbrio nervoso forjado pelo remorso. Sobrepondo-se, no entanto, a tão lamentável acervo de iniquidades, acima de tanta vergonha e tão rudes humilhações, existia vigilante e compassiva a paternal misericórdia de Deus Altíssimo, o Pai justo, o bom, que não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Então, vejam, a par de tudo isso que eles viviam, ele narra que havia ali o Pai amoroso. E ele continua: nas peripécias que o suicida entra a curtir depois do desbarato que prematuramente o levou ao túmulo, o vale sinistro apenas representa um estágio temporário, sendo ele para lá encaminhado por movimento de impulsão natural com o qual se afina, até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno, destruído antes da ocasião prevista pela lei natural, será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza à organização astral, ou seja, ao perispírito, as quais nele aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa, o que havíamos falado, que se arrefeçam, enfim, as mesmas afinidades, labor que na individualidade de um suicida será acompanhado das mais aflitivas dificuldades de morosidade impressionante, para só então obter possibilidade vibratória que lhe faculte alívio e progresso. De outro modo, tal seja a feição do seu caráter, tais deméritos e grau de responsabilidade gerais, tal será o agravo da situação, tal a intensidade dos padecimentos a experimentar, pois nesses casos não serão apenas as consequências decepcionantes do suicídio que lhe afligirão a alma, mas também o reverso dos atos pecaminosos anteriormente cometidos, né? Então, aqui uma colocação muito clara e justa das consequências das situações, né, que o espírito passa, lembrando que esse vale do suicida não acontece com todos os espíritos, há espíritos que já são recolhidos e encaminhados de uma outra forma, né? Mas continuemos, periodicamente, singular caravana visitava esse antro de sombras. Era como a inspeção de alguma associação caridosa, assistência protetora de instituição humanitária, cujos abnegados fins não se poderiam pôr em dúvida. Vinha à procura daqueles dentre nós cujos fluidos vitais, arrefecidos pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas do invisível intermediário ou de transição, um local melhor, não é? Supunhamos tratar-se a caravana de um grupo de homens, mas na realidade eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para se tornarem plenamente percebidos a nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos davam. Então, esses espíritos se materializavam a tal ponto, né, que ele não saberia dizer, como ele relata, se eram homens, né?
tal ali a materialidade dos corpos, né? Então, mas ele sabia que eram espíritos abnegados que enfrentavam ali as situações delicadas que viviam, que encontravam, aliás, que viviam não, que encontravam, né, espíritos abnegados que queriam ajudar a esses tantos, então materializavam-se a ponto de serem percebidos, a ponto de serem vistos, tal qual como encarnados, né? Essa era a impressão que Botelho nos passa, né? Trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto olhando-os atentamente distinguiríamos à altura do peito de todos pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Vamos ler aqui uma nota que está bem aqui no rodapé desta página, e que foi uma nota que teríamos que ter visto quando ele falava da possibilidade vibratória que lhe faculte alívio e progresso, né? Que o suicida será acompanhado das mais aflitivas dificuldades, de morosidade impressionante, para que só então obter possibilidade vibratória que lhe faculte alívio e progresso. E aqui tem uma nota, vamos ler. As impressões e sensações penosas, oriundas do corpo carnal, que acompanham o espírito ainda materializado, chamaremos repercussões magnéticas, em virtude do magnetismo animal existente em todos os seres vivos e suas afinidades com o perispírito. Trata-se de fenômeno idêntico ao que faz a um homem que teve o braço ou a perna amputados sentir coceiras na palma da mão que já não existe com ele, ou na sola do pé igualmente inexistente. Conhecemos num certo hospital, um pobre operário que teve ambas as pernas amputadas, senti-las tão vivamente consigo, assim como os pés, que esquecido de que já não os possuía, procurou levantar-se, levando, porém, estrondosa queda e ferindo-se. São fenômenos, né? Fáceis de observar, como está escrito aqui, que são consequências, né? Desse corpo espiritual que é atingido, né? Por tudo aquilo que lhe chega através do corpo físico. Atinge o perispírito. Se chega através do perispírito, atinge o corpo físico, né? Mas, continuando, supunhamos tratar-se de caravana de um grupo de homens, mas na realidade eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo, já vimos, a ponto de se materializarem para serem vistos, né? E poder interagir com eles ali. Trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada. À altura do peito de todos, pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. E continuando. Senhoras faziam parte desta caravana. Precedia, porém, a coluna, pequeno pelotão de lanceiros, qual batedor de caminhos, ao passo que vários outros milicianos da mesma arma rodeavam os visitadores, como tecendo um cordão de isolamento, o que esclarecia serem estes muito bem guardados contra quaisquer hostilidades
que comandantes erguia a alvinitente flâmula, na qual se lia em caracteres também azul celeste. Esta extraordinária legenda, que tinha o dom de infundir insopitável e singular temor. Legião dos Servos de Maria. Era isso que estava escrito, né? Legião dos Servos de Maria. Então, eles eram os obreiros de Maria. Os lanceiros, ostentando escudo e lança, tinham tez bronzeada e trajavam-se com sobriedade, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. E chefiando a expedição destacava-se varão respeitável, o qual trazia avental branco e insígnias de médico a par da cruz, já característico, a par da cruz já referida. Cobria-lhe a cabeça, porém, em vez do gorro característico, um turbante hindu, cujas dobras eram atadas à frente pela tradicional esmeralda, símbolo dos esculápios, que são os médicos, né? Entravam aqui e ali pelo interior das cavernas habitadas, examinando seus ocupantes, curvavam-se cheios de piedade junto das sarjetas, levantando aqui e acolá algum desgraçado tombado sob o excesso de sofrimento. Retiravam os que se apresentavam ou os que apresentavam condições de poderem ser socorridos e colocavam-nos em macas conduzidas por varões que se diriam serviçais ou aprendizes, né? Mas permanecer no tratamento, aceitar os tratamentos vai depender de cada um, né? Voz grave e dominante de alguém invisível que falasse pairando no ar, guiava-os no caridoso afã, esclarecendo detalhes e desfazendo confusões momentâneas suscitadas. A mesma voz fazia a chamada dos prisioneiros a serem socorridos, proferindo seus nomes próprios, o que fazia com que se apresentassem sem a necessidade de serem procurados aqueles que se encontrassem em melhores condições, facilitando destarte o serviço dos caravaneiros. Hoje, posso dizer que todas essas vozes amigas e protetoras eram transmitidas através das minhas delicadas e sensíveis, das ondas delicadas e sensíveis do éter, com o sublime concurso de aparelhamento magnético mantidos para fins humanitários em determinados pontos do invisível, isto é, justamente na localidade que nos receberia ao sairmos do vale, mas então ignorávamos o pormenor e muito confusos no que sentíamos, né? Então, um período aí de muitos questionamentos, muito sofrimento, muitas dúvidas, muitos medos, né? Mas nós vamos ver que tudo está se caminhando para uma oportunidade que se abrirá a eles, né? Oportunidade de buscar profundos aprendizados, nesse mergulho dentro de si mesmo, porque é através desse mergulho que nós nos conheceremos e só podemos nos reajustar naquilo que percebemos, nas necessidades que ainda pairam sobre nós, né? Então, vamos com muita confiança, muita gratidão, buscando interiorizar esses aprendizados sublimes. Permita, meu Pai, que todo esse estudo possa transcorrer com muita reflexão, muito aprendizado e objetivo maior, alcançar aos corações sofridos, alcançar aos corações descrentes,
alcançar aos corações temerosos de enfrentar situações para as quais estão e foram tão preparados. Permita, meu Pai, que fiquemos em paz, que Deus, na sua infinita bondade, nos envolva em bênçãos de luz.